pós-graduação é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Eu sou a coordenadora dessa pós-graduação, junto com um time de professores. Então, hoje a gente tem vários professores que são responsáveis por cada uma das disciplinas. Eu vou mostrar para vocês depois quais são as disciplinas. E também esse time de professores me ajuda, né, em toda essa parte de organização para ajudar vocês também na especialização. A ideia dessa pós-graduação não é somente para fins teóricos, mas sim também uma pós-graduação prática. Então, quem conhece um pouquinho da TCC sabe que essa abordagem é uma abordagem prática, no sentido de trabalhar com exercícios, a gente trabalha com mudança de comportamento. Então, por conta disso, a gente tem esse objetivo de deixar a pós-graduação com uma carga horária teórica, mas também com uma carga horária prática para que vocês vivenciem esse processo, tá? Então, aqui, a primeira pergunta é: por que a formação em TCC é relevante? Por que é relevante? A TCC é uma abordagem da psicologia, tá? A pós-graduação, ela não é restrita para psicólogos. Ah, Laura, eu preciso, então, ser psicólogo formado para cursar uma especialização em TCC? Não há essa obrigatoriedade. O que você não pode é atuar como terapeuta comportamental, por exemplo. Adquirir esse conhecimento e atuar como terapeuta comportamental, sendo que você não é psicólogo. Aí não, aí realmente você não consegue fazer isso, por conta, né, das questões do conselho de psicologia. Mas ter o conhecimento da abordagem de psicologia e aplicar isso em outras formas na sua vida, no seu trabalho, totalmente possível, não há nada de errado com isso. Então, a TCC, ela é uma abordagem, sim, da psicologia, que entende a forma como cada pessoa interpreta, pensa e sente os acontecimentos com relação a uma situação que lhe causa desconforto. Então, há uma certa diferenciação aqui da abordagem da TCC com outras abordagens da psicologia, tá? Estou falando com vocês e aceitando que algumas pessoas estão entrando. Então, há, sim, essa diferença. Mas também a TCC não é só a forma como a gente lida com esse pensamento, com essa emoção, com esse comportamento. É uma junção. Até trouxe aqui uma imagem para vocês, que eu quero mostrar, que é bastante utilizada na TCC, né? Quem já leu ou estudou alguma coisa sobre TCC já vai se familiarizar com essa imagem, que é da situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Então, imagine que vocês estão na situação, andando numa rua escura à noite. Então, essa é a situação. Você está andando naquela rua escura à noite. Aí, você tem um pensamento. Você olhou assim, aí você viu um rapaz vindo na sua direção, que você não conhece, você já estava naquela situação da rua escura à noite. Aí, você tem um pensamento: olha, eu acho que ele vai me assaltar. Se esse pensamento vier à sua mente, você rapidamente vai ter também uma emoção. Porque a partir do momento que você pensou sobre aquilo, você vai gerar uma emoção, um sentimento. Aí imagine que gera em você o sentimento do medo. Então você estava numa situação, você teve um pensamento sobre algo, gerou uma emoção, que foi o medo, e aí esse medo gerou um comportamento, que muitas das vezes é sair correndo, né, ou gritar, pedir ajuda, ou até mesmo ficar paralisado. Então, entenda que nenhum comportamento que a gente tem é à toa. Sabe quando alguém fala assim: ai, desculpa, eu falei isso sem pensar? Não, não foi sem pensar. Só que esse processo de situação, pensamento e emoção foi tão rápido, mas tão rápido, que quando ele chegou no quarto, que é a ação, que é o comportamento, ele julgou não ter pensado, mas passou. Passou pelo processo cognitivo. Então, se a gente for avaliar aqui, né, por que a formação de TCC, ela é uma formação relevante para hoje, cenário atual, cenário que eu nem sei se eu posso utilizar essa palavra pós-pandêmico, nem sei se a gente está realmente no pós ainda, né? Mas um momento do mercado de trabalho muito complicado, muito delicado, um momento que a nossa história, a história do país passa por um problema e por questões delicadas de trabalho, mudanças na legislação de trabalho, né, e tudo mais, tudo isso nos gera intenções, e nós, como profissionais, sejam psicólogos ou não, nós, como profissionais, teremos que, sim,
nos colocar nesse mercado, teremos que sim também buscar o nosso lugar ao sol, né? Teremos que sim intervir, não só para nosso meio como profissionais, mas também nós enquanto profissionais de várias áreas, tanto o profissional que vai atuar atendendo atendimento ao cliente, atendendo ao paciente, quanto o profissional que quer se colocar no mercado de trabalho. Então, a formação de TCC, ela é relevante por esse motivo, porque se você tem uma situação na qual você vivencia e isso te gera esse pensamento, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, a partir dele, então, te gera uma emoção, e essa emoção é primordial para que você tenha uma ação comportamental, que você tenha efetivamente um comportamento. E aí a gente entende todo esse sistema através desse modelo cognitivo que eu mostrei para vocês aqui, que é essa imagem, que é bastante utilizada na área, que é essa imagem que mostra esse processo, que inicia com uma situação que é vivenciada pelo sujeito, passando por um pensamento, emoção e comportamento.